Olá! Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar a respeito dos diferentes fatores causadores do mau hálito. Então, entenda-se, a halitose é multifatorial. A halitose ela é classificada no CID-10 com a sigla R19.6. Você pode vir a precisar dessa informação para preencher a documentação de algum paciente que esteja querendo pedir ressarcimento junto a algum convênio. Então, como eu disse, a halitose é multifatorial. E podemos dizer que existem mais de 60 causas para o hálito, que podem ser agrupadas nos chamados fatores, os 4 fatores diferentes que podem provocar mau hálito. Então, em alguns casos, a halitose pode ser transmissível. A halitose, então, devido a diferentes fatores, nós podemos enumerar o primeiro fator, os locais não patológicos. E aí, então, só depende de uma higiene bucal aprimorada. Existem também os fatores locais patológicos. Nesse caso, envolve micro-organismos e o mau hálito, então, pode ser contagioso pela transmissão desses micro-organismos. Existem ainda os fatores sistêmicos com manifestações bucais, que envolve, então, micro-organismos e pode ser contagiosa também. É o caso daqueles pacientes que têm alguma doença rara ou não, mas que têm sangramento gengival espontâneo. Entenda-se, não se trata de doença periodontal, mas de um sangramento gengival espontâneo. O sangue é um meio de alimento para os micro-organismos muito poderoso e eles se tornam muito mais virulentos por conta disso. E os fatores sistêmicos, cujos odorivetores são oriundos do pulmão. Podem ser fisiológicos, como é o caso, por exemplo, do jejum prolongado, e podem ser patológicos, como é o caso, por exemplo, do diabetes. Nesse caso, a halitose não é contagiosa. A halitose fisiológica, então, é aquela que a gente observa praticamente em 100% da população ao acordar. Também pode acontecer em casos de jejum prolongado, fome ou regime, que praticamente é a mesma coisa, é um tempo mais longo sem se alimentar. Alimentos de odor carregado, ninguém duvida que se comer alho vai ficar com mau hálito, cheirando hálito. Medicamentos de odor carregado, pelo mesmo mecanismo sistêmico, bebidas alcoólicas e tabagismo. Isso nós já comentamos em outro vídeo. E também a higiene bucal deficiente, que é mais raro, mas acontece. Então, como eu disse, a halitose se deve a várias causas. Então, na área odontológica, nós podemos citar saburra, que é o que ocorre com maior frequência, doença periodontal, que é praticamente consequência da saburra. Quem tem doença periodontal sempre tem saburra. Peças protéticas porosas, muitas vezes de provisórios, má higiene bucal, cicatrização, quer dizer, durante o período de cicatrização é evidente que vai haver algum hálito, pelo tecido necrosado, sangramento e recomposição da ferida, cárie, apenas as cáries profundas provocam hálito, estomatites, neoplasias, miíases, que se trata de uma infestação por mosca corizoma besiana, e cisto dentígeno, que, é claro, só vai provocar mau hálito se estiver fistulado. Na área otorrinolaringológica, nós vamos encontrar amidalites, faringites, sinusites, desvio de septo, adenoides, corpo estranho, rinite, corrimento nasal posterior e, em grande quantidade, a maior parte dos pacientes que têm amígdalas apresentam cásios. Os mesmos micro-organismos patogênicos que se encontram na língua e que são capazes de produzir odor são os mesmos da doença periodontal, praticamente. E, portanto, da saburra, eles migram para o periodonto e inicia-se uma doença periodontal.
Nesse caso, há um sangramento. E toda vez que ocorrer um sangramento na cavidade bucal, nós vamos ter uma comunicação direta do meio interno, nosso organismo, com o meio externo, boca, carregada de micro-organismos. E então, os micro-organismos mais importantes na saburra e que podem provocar doenças sistêmicas são os da gastrite, que é o H. pylori, que quando deglutido pode provocar gastrite, e os micro-organismos que podem ser aspirados e provocar pneumonia. Praticamente, os da doença periodontal também podem provocar pneumonia. E nós temos também os micro-organismos na circulação. Quando o sangramento ocorre, os micro-organismos caem na circulação. E aí eles podem provocar vários problemas de saúde. Por exemplo, doença cardiovascular, AVC, que é acidente vascular cerebral. Futuramente vou fazer um vídeo a respeito. Artrite reumatoide, problemas renais. E em grávidas pode ocorrer eclâmpsia, aborto e natimorto, além de nascimento prematuro. Entenda-se prematuro tanto em relação a peso quanto em relação à idade. E isto significa grande gasto e grande sofrimento para a família, para a mãe e para o bebê. Existem também as várias doenças sistêmicas que podem causar mau hálito, que não vem ao caso no momento. Mas existem duas situações que implicam em aumento e produção de saburra. O aparecimento da saburra, que é descamação excessiva, além da fisiológica, por várias razões que precisam ser investigadas, e disfunção das glândulas salivares, quer dizer, uma redução de fluxo que resulta numa modificação da composição salivar. E isto acaba resultando em saburra e a saburra, doença periodontal, sangramento e tudo mais. Então, a causa, muitas vezes, da saburra é essa situação de disfunção de glândulas salivares associada a uma descamação além da fisiológica. Ok? Até a próxima!